tarde a todos, muito obrigada pela presença de todos e todas e todes. Hoje nós vamos estar na oficina da Semana de Letras com o professor Juan Fiorino. Espero que todo mundo goste. Eu trouxe ele porque eu sei que é uma palestra que traz grandes coisas, grandes novidades, e vocês vão ficar impressionados com a fala desse professor perfeito. Sua palavra, Juan. Perfeito são vocês do IF-SP, de Sertãozinho, né? Que maravilha, uma boa tarde a todos, a todas, a todos. Vocês estão achando, talvez estejam... Antes de falar um pouquinho sobre essa tela que vocês estão vendo aí, vou falar um pouco sobre mim. Eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Cuiabá, aquele calorão maravilhoso de 35 graus que está fazendo lá agora. Mas no momento eu estou aqui em Belo Horizonte, estou aqui passando um tempo com família, a gente está aqui se cuidando direitinho, etc. Bom, e eu queria muito, de novo, agradecer a comissão organizadora dessa quinta semana de letras do IFSP, a Camila Lima pelo convite, pelo diálogo, pela gentileza com a qual com a qual ela tem conduzido as nossas conversas desde 2019, quando a gente se conheceu, né? E agradeço também, né, a todos, a todos os estudantes que se inscreveram e que estão aqui presentes e que, na verdade, contribuem tanto para o engrandecimento deste evento do IFSP de Sertãozinho, né, e é um evento também pelo qual eu tenho muita admiração, porque eu tive o privilégio de, em 2019, ter estado aí e conhecer... Cláudia, Maria Beatriz, conhecer a Camila, conhecer tanta gente bacana que mais nos inspira, na verdade, né? Então, quando tempos atrás recebi o convite da Camila para poder participar desse evento, foi um misto de alegria, do tipo, nossa, que legal, se lembraram de mim, que delícia, né? E quanta honra poder participar de novo com vocês, e ao mesmo tempo um pouquinho de decepção, porque eu gostaria mesmo era de estar aí pertinho de vocês, estar aí em Sertãozinho, poder curtir os corredores, né, do IF, conhecer e rodar um pouco a região de que eu achei uma delícia, de que eu gostei bastante. Então, eu parabenizo, né, a todas, a todos, né, que estão aqui e que acreditam na produção de conhecimento, que acreditam na ciência, que acreditam nas universidades e que lutam, né, cada um ao seu modo, contra o negacionismo, o obscurantismo, o fascismo e a ignorância dos tempos que estamos vivendo. Essa fala que eu trago hoje, né, enquanto pesquisador, enquanto bolsista, enquanto estudante também de uma universidade pública, enquanto um sujeito que acredita na educação e na ciência, é também uma homenagem a todos vocês e um modo muito pessoal de pedir que sigam acreditando no conhecimento, sigam fazendo pesquisa, sigam praticando, né? A gente sabe que é cada vez mais difícil ser pesquisador no Brasil, né? Mas resta-nos a esperança daí na construção do caminho. E esse caminho ele só pode ser construído e percorrido por nós e por aqueles que estão conosco. E essa fala que eu trago hoje é também uma homenagem aos que aqui estão e que sobreviveram ao Covid, e uma homenagem à memória de seus amigos e seus entes queridos que nos deixaram. E é um pedido também para que fiquem em casa o máximo que puderem, para que sigam usando máscara, para que sigam lavando as mãos com frequência, para que evitem aglomerações, para que se cuidem, para que cuidem de quem está próximo e, claro, né, que sigam, ou seja, né, que sigam colocando em prática aquilo que a ciência tem comprovado há tempos. Antes de passar para o tema mesmo, né, pedir para
para Camila colocar lá no slide inicial, né? Eu decidi começar pelo final, aí nesse campo de referências, porque aí nesse QR Code que está aí, né, nesse slide de referências, vocês vão ter acesso à lista de referências dos textos que eu usei para essa fala, tá? São leituras, são sugestões de leituras muito importantes, principalmente para quem deseja estudar sobre adaptação, sobre intermedialidade, sobre esses fenômenos, né, dos trânsitos entre literatura e outras artes, tá? Alguns textos também muito relevantes para essa pesquisa sobre ficção científica, aí estão. E também tem 3 presentes dentro desse QR Code para vocês aí. Em 2019, quando estive aí, eu levei alguns livros para a gente sortear e etc. É uma pena que eu não tenho como fazer isso hoje, mas já trago 3 presentes, são 3 e-books que estão aí junto dentro dessa pastinha de referências. Então, tem um e-book que eu organizei em 2019, que é o Na Literatura, as Imagens, que é de uma série chamada Na Literatura. Depois eu posso falar um pouquinho sobre, a quem tiver interesse. Nós temos outros volumes também dessa série, que é organizada pela Maria Elisa Rodrigues Moreira. Tem um livro, um e-book, que é parceria minha com a Maria Elisa e o professor Vinícius Carvalho Pereira, que é o Palavra e Imagem em Deslocamento. Foi o resultado de um evento que nós realizamos em em Cuiabá, no ano de 2019. Então, virou um e-book que está aí também disponível para todos. E também tem um e-book que publicamos neste ano, a Maria Elisa Rodrigues Moreira, a Rosângela Fachel de Medeiros, do Rio Grande do Sul, e eu, chamado Transmídias, Intermídias e Estudos Culturais. Então, é uma compilação que nós organizamos e foi publicado pela editora do Conselho Latino-Americano de Estudos Culturais. Foi publicado neste ano, está disponível para vocês, então podem acessar na pastinha que vocês vão encontrar mirando aí o celular para o QR Code, tá bem? Quem perdeu depois pode pegar com um coleguinha ou pode pedir que a gente volta lá no último. Então tá. Eu vou pedir para a Camila, por favor, colocar lá no primeiro slide, para mim, por gentileza. Né? Então, eu trouxe essa fala para vocês, para falar um pouquinho, né, com esse título, né, Notas sobre exercícios criativos de transposição, 3 épocas, 3 estilos, 3 exemplos. Esse título parece ser muito amplo e, na verdade, mas daqui a pouco a gente vai sendo um pouco mais específicos quanto ao que eu sobre o que eu vim falar, afinal de contas. Passa para o próximo, por favor. Camila. Opa, obrigado. Bom, então, para falar um pouco do tema que eu vou trazer aqui, eu estabeleço, num primeiro momento, um eixo metodológico que nos permite contemplar figurativamente as conexões entre as leituras que eu proponho nesta fala, que vai ser a metáfora visual da constelação. Eu estabeleço a constelação como uma representação visual que supera as representações lineares e que oferece, em câmbio, um modo de vislumbrar não precisamente um ideal de totalidade, mas os modos de organização e de dispersão e as possibilidades de conexão entre diversos elementos compondo um sistema. E adotar a constelação como uma imagem das conexões que estabelecemos nas nossas leituras, né, nos sugere um conjunto de princípios. E aqui vou enumerar para vocês. O primeiro princípio: a constelação, enquanto eixo metodológico,
pode ser considerada a partir daquilo que o sociólogo português Boaventura de Souza Santos chama de ecologia dos saberes. Um paradigma para o conhecimento que se constitui sob a perspectiva da convivência entre diferentes epistemologias e entre distintos sujeitos do conhecimento. Esse modo de se pensar o conhecimento é capaz de fazer com que a reflexão avance também rumo às práticas sociais e ao lugar que nelas ocupam a imaginação, a literatura, a arte. Observar o céu, vamos dizer assim, né, e anotar os movimentos das estrelas e dos planetas é uma prática milenar e continua na fronteira do conhecimento e da cultura contemporânea. É, na verdade, uma ferramenta multidisciplinar que vai evidenciar o quanto as áreas de conhecimento são também multidisciplinares. A literatura é multidisciplinar e cada estrela que compõe uma constelação é de uma materialidade, um aspecto, uma dimensão diferente. O segundo princípio dessa constelação, como essa metáfora das conexões. A constelação não é pacífica, e isso se nota em dois aspectos. Na dispersão dos corpos presentes no firmamento e nas conexões que estabelecemos entre eles. Na constelação, os referenciais diversos podem ser organizados, lidos, confirmados, mas também contrapostos e confrontados. Estabelecer constelações é colocar em funcionamento um mecanismo intrincado de conexões, na qual os fios que estabelecem as conexões poderão ter espessuras e comprimentos variados, segundo o olhar que lançamos sobre as estrelas e as leituras, em seus mais variados graus e, por que não, também nos seus dentro de uma infinitude que possa haver entre esses graus. Terceiro princípio. O leitor estabelece as constelações. Então, o leitor reorganiza os corpos celestes segundo a necessidade, segundo o exercício de inteligência ou o desejo de orientação. E para isso, duas ações são necessárias. A primeira é o distanciamento. Somente o distanciamento me permite enxergar num zênite literário os pontos luminosos em dispersão. E é somente graças a essa visão ampla do firmamento que o distanciamento me permite que eu poderei enxergar as linhas imaginárias que ligam esses corpos celestiais. O distanciamento é a pesquisa, é o olhar crítico sobre os objetos, é o deslumbre, mas também a desconfiança que nos intriga. A segunda ação, né, a respeito desse princípio está no estabelecimento dessas linhas imaginárias que conectam esses corpos dispersos, e isso se dá no exercício de reconhecer a leitura como um instrumento de conexão entre os corpos que habitam esse zênite. Afinal, não estamos nós, pesquisadores da arte, assim como os astrônomos, movidos por uma espécie de predestinação a perseguir astros localizados em tempos e espaços distintos dos nossos, a perscrutar seus fenômenos como forma de nos orientar? A constelação, além do vislumbre dos corpos, é também um exercício de leitura no qual, ao assumirmos os textos como sujeitos à condição infinita da intertextualidade, estabelecemos também suas conexões em linhas imaginárias que os conectam em comprimentos, texturas e espessuras variadas, tecidas a partir da nossa experiência de leitura, pelo processo de singularização também do leitor.
É a experiência da singularidade que faz com que leitores criem suas constelações e estabeleçam entre os textos as suas comunidades, seus diálogos, seus atritos e seus critérios de avizinhamento. Quarto princípio. Se a constelação é um fenômeno surgido da experiência da singularidade do leitor, as constelações podem ser variadas, não definitivas, com critérios às vezes nem tão claros de seleção, moventes, e nessa movência abrem-se para outras leituras, outros descobrimentos que poderão habitar nesse firmamento. Do mesmo modo que, ao longo dos tempos, várias civilizações buscaram criar ligações entre as estrelas e, a partir dessas ligações, ler essas estrelas, atribuir sentido a essas estrelas, as constelações textuais que estabelecemos também nos orientam em exercícios interpretativos e de relação. E isso pode ser um fenômeno tanto individual quanto aberto a uma cadeia extensa de leitores que, encorajados pelas estrelas, palavras, imagens, passam a guiar-se também em suas peculiares constelações. Dito isso, as constelações que trago aqui, essas conexões imaginadas por mim, têm um tema, e a partir dele, os seus desdobramentos, como se fossem constelações ligadas a outras constelações. Aliás, esse poderia ser até um quinto princípio. Não existem constelações que não se conectem a outras. E como tema, eu vou falar um pouco sobre algumas teorias bastante básicas sobre ficção científica, né? E os seus desdobramentos serão percebidos em alguns casos da ficção científica adaptada ao cinema. E mais precisamente das articulações estéticas marcantes na constituição das imagens em alguns filmes que ou se tornaram referenciais estéticos em suas épocas, ou confirmam um conjunto de referenciais estéticos da elaboração da imagem em suas determinadas épocas. E devo ressaltar também, são constelações que aqui eu estabeleço, mas que não se pretendem definitivas para possíveis outros estudos que eu venha realizar. Daqui a pouco faço uma confissão pessoal, né? E muito menos são definitivas para os colegas que estão nos assistindo. Criar constelações por meio da leitura e das associações presentes na leitura é um ato livre e, apesar de cada vez mais reprimido, ainda não proibido dentro desse roteiro de ficção científica de má qualidade que vivemos no Brasil. Uma mistura nada interessante de 1984 com o Conto da Aia, com o Admirável Mundo Novo, com Fahrenheit 451, ou seja, ruim. E já estava falando de um toque, de uma questão pessoal. Esse não é um objeto das minhas pesquisas atualmente. É um tema que me chama a atenção há certo tempo, que me motiva a procurar algumas leituras quando tenho tempo, né? Quando o doutorado permite. Então eu decidi dar uma primeira amarrada nessas conjecturas que me despertam a curiosidade para poder falar um pouco sobre isso com vocês, tá bom? Mas, então, façamos pesquisa enquanto ainda possamos. Então, vamos lá. Retomando. Bom, então, do mesmo modo que os princípios de constelação, enquanto motor metodológico, não repousam em um terreno pacífico, as teorias sobre o que é ficção científica tampouco são estáticas. Na verdade, não há um consenso, uma definição, mas um conjunto de definições que terminam sendo englobadas por aspectos em comum. É o grande problema dos gêneros literários, que são acordos implícitos, né? Contratos implícitos que assinamos com esses textos, que nos
nos permite identificar o que é esse gênero, mas ao mesmo tempo permite-nos também identificar os próprios problemas da classificação que estão presentes nesse contrato implícito que a gente assina com a literatura, ou com o cinema, por exemplo, ou com as narrativas em geral. E aí, fazendo um levantamento em 2 referenciais relevantes aos estudos da ficção científica, que são os livros O que é Ficção Científica, de Braulio Tavares, e A Verdadeira História da Ficção Científica, de Adam Roberts, posso apontar algumas definições que se abrem para outras, as quais cito. Aliás, naquela pastinha que eu mandei pelo QR Code, o livro do Braulio Tavares está disponível, mas o do Adam Roberts não. Sinto muito, viu, gente? Não consegui encontrá-lo por meios outros da internet para que ele tivesse disponível para vocês, tá? Talvez vocês sejam muito mais, com certeza vocês serão muito mais espertos que eu em termos de internet e talvez encontrem com mais facilidade. Esse livro se chama A Verdadeira História da Ficção Científica. Também está lá na lista das referências que está dentro da pastinha. Então vamos lá. Trouxe aqui 4 definições que são um apanhado do que está presente nesses 2 livros. Então, olha só, abre aspas. Gênero literário condicionado a um dispositivo principal que é uma moldura imaginária alternativa ao ambiente empírico do autor, fecha aspas, no qual esse dispositivo seria um artefato ou uma premissa ficcional que põe em foco a diferença entre o mundo que o leitor habita e o mundo ficcional do texto de ficção científica. Esse dispositivo poderia ser algo material, como uma espaçonave, uma máquina do tempo, ou um dispositivo de comunicação veloz, ou pode ser conceitual, como uma nova versão de gênero ou consciência. Segunda tese a partir desse apanhado. Abre aspas. Ramo da ficção fantástica ou não realista, em que a diferença se encontra em um discurso materialista, científico, quer a ciência evocada esteja ou não de acordo com a ciência como a compreendemos hoje. Fecha aspas. Terceira tese. Abre aspas. Relato em prosa que trata de uma situação que não poderia apresentar-se no mundo que conhecemos, mas cuja existência se baseia na hipótese de uma inovação qualquer de origem humana ou extraterrestre no domínio da ciência ou da tecnologia, ou, poder-se-ia dizer, da pseudociência ou da pseudotecnologia. E claro que o prefixo pseudo já vai trazer um conjunto de problemas, né? E a quarta definição que trago nesse apanhado desses 2 livros. A ficção científica elabora extrapolações que, a partir da ciência contemporânea, procuram explorar hipoteticamente, na forma de narrativas literárias, o que poderia ser o futuro no tocante a fenômenos novos, ainda não descobertos, as máquinas, ou seja, a tecnologia e também a sociedade humana. Eu vou pedir para passar para o próximo slide, por favor, Camila. E como então as definições podem ser variadas, né? E nem nos cabe agora tratar de todas elas, eu decidi fazer um esboço bastante sintético e, obviamente, também não definitivo, né, de uma teoria da ficção científica. Assim, a ficção científica é de caráter indisciplinar, por conter pontos de cruzamento nos quais se encontram diferentes áreas de conhecimento. Então, astronomia, engenharia, física, química, biologia, literatura, filosofia, ética, antropologia, política, etc. 2.
ela é transversal por estar atravessada por temas relacionados às áreas de conhecimento. Então, os dilemas éticos da cibernética, a relação do homem com o meio ambiente, os inconformismos contra sistemas políticos totalitários, os colonialismos em suas várias perspectivas, por exemplo, né? Ela é instável porque ela possui uma flexibilidade espaço-temporal. E isso é interessante porque as tramas de ficção científica não têm apenas um hipotético futuro como cronotopo, como espaço-tempo. O passado mais ou menos recente e até mesmo uma atualidade vão servir de suporte. E nota-se também ao longo do tempo o quanto a imaginação sobre os futuros na ficção científica acabam se tornando anacrônicos, né? Os acontecimentos de Blade Runner no filme do Ridley Scott, né, de 1982, que na verdade que dentro da trama acontece em 2019, já dizem muita coisa sobre o quanto esse futuro termina sendo tende a ser anacrônico na ficção científica. Ela também é instável porque possui uma exploração da estética das premissas científicas. Ou seja, o que está em jogo na ficção científica, mais além do que há de atual na ciência no momento em que se escreve, é a exploração da ciência enquanto campo do saber no qual se encontram a hipótese e a conjectura. Aquilo que está mais ou menos fora de uma ciência presente na atualidade do escritor no momento em que se produz a ficção científica. Se é dever da ciência entender e explicar fenômenos do presente e do passado, cabe a ela também lançar-se à imaginação de um futuro. E é na imaginação, a princípio, que também reside o estético. Como a ciência pende entre esse ideal de dureza da confirmação e da constatação e a especulação, é essa especulação que vai ser um motor criativo dos estilemas que marcam a ficção científica. Só para deixar bem claro, esse termo estilema, ele vai estar presente no livro do Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, e ele vai ser um termo usado para designar um traço central de estilo e que indica uma constante estilística que se impõe como um padrão recorrente. Então, falamos de um estilema da ficção científica, um conjunto de estilemas que vão fazer com que a gente identifique que esse é um texto de ficção científica, tá bom? E há, claro, também um tempo posterior à narrativa, um tempo nosso, real, no qual os objetos e as situações hipotéticas ganham a tessitura do real e se incorporam à nossa existência. Aquilo que por um momento foi imaginado antes, né, como ficção científica e que acaba sendo concretizado na realidade, né, no nosso atual. Então, a realidade virtual, os trens velozes, a comunicação simultânea por áudio e vídeo, a clonagem, os aparelhos de comunicação sem fio, por exemplo, né? Porém, como disse, antes vem a imaginação e a hipótese, geradas pela ciência e alimentadas pela ficção, mas também geradas pela ficção e realizadas pela ciência. No final, se nós fizéssemos a pergunta, o que há de científico na ficção científica, né, a resposta se concentraria no encontro entre a estetização daquilo que é familiar, quando pensamos sobre ciência, ou seja, o que podemos saber sobre a ciência hoje, e a imaginação de uma ciência por vir, com a sua extravagância,
ou com o desejo, ou a fantasia que a criação ficcional nos permite. Seja o carro voador, sejam os trajes prateados horrorosos, seja uma viagem a outra galáxia, ou seja, viver em uma sociedade controlada e vigiada. Ou seja, a ficção científica é uma ficção especulativa. Outro estratagema válido, né, para a gente refletir quanto à ficção científica é descolá-la momentaneamente do literário, ou melhor, reconhecê-la como uma categoria estética expansiva. Nós sabemos que é inaugurada na literatura, porém a ficção científica, as marcas que configuram uma retórica da ficção científica, elas são reconhecíveis em produtos diversos, né? Cinema, quadrinhos, animações, artes visuais, música, videogames, fotografia, arquitetura, né? E influencia também tendências estéticas variadas, como o retrofuturismo, o cyberpunk, o afrofuturismo, que tem ganhado muito espaço ultimamente, aliás, fiquem atentos, o steampunk, o vaporwave, né, que é muito apreciado e consumido pelo público mais jovem, né? E essas tendências estéticas variadas se infiltram nesses produtos diversos sob as operações mais diversas e variadas possíveis. E aqui cabe uma outra pergunta, né? A que se deve essa expansão, né, que vai confirmar o êxito da ficção científica enquanto narrativa e enquanto paradigma estético? Né? E para responder, eu vou apresentar 4 hipóteses conectadas entre si, ou seja, uma constelação dentro de outra constelação. Próximo slide, por favor. Muito bem, obrigado. Opa, agora sim. Então, temos 4 hipóteses que eu apresento aqui. Uma que é o próprio sucesso comercial, confirmando que a arte e mercado são cada vez mais indissociáveis, apesar do que ainda está, do que é levantado, né, sustentado, defendido por uma parte da crítica mais conservadora. O segundo argumento, a segunda hipótese que confirma esse sucesso da ficção científica é a potência dos discursos implícitos ou explícitos que se encontram no literário. Então, nós temos sociedades desejáveis ou não, autoritárias ou não, nós vamos ter o temor e o fascínio pelo desconhecido, nós vamos ter um embate criativo entre doxa, senso comum, e a episteme, que é o conhecimento científico, nós vamos ter dimensões políticas e éticas trazidas pelas narrativas, nós temos dicotomias da experiência humana, como, por exemplo, o Heimlich e um Heimlich de Freud, que é o estranho e o familiar, né, de uma tradução bem grossa, assim, bem grosseira. Essa dicotomia do humano e do alienígena, do conhecido e do desconhecido, do natural e do sobrenatural, dos vivos e dos mortos, da civilidade e da barbárie, do apogeu e da decadência, do terreno e do extraterreno, do normal e do monstruoso, do revolucionário e do reacionário, do libertário e do opressor, etc. A terceira hipótese que eu sustento para falar desse sucesso da ficção científica é a potência imagética, que ela vai ser gerada sobretudo pelo quão instigante é conjecturar sobre uma realidade paralela ou futura ou aparentemente inalcançável. O que não aconteceu, mas o que poderia acontecer, ou o que aconteceu e que poderá acontecer de uma outra forma, um pouco diferente, né, em um futuro hipotético, por exemplo, né? Soma-se também o fato de que a história do avanço das tecnologias de produção, sobretudo audiovisual,
contribuem para que tenhamos produtos de ficção científica cada vez mais aprimorados, pelo menos em termos audiovisuais, em termos de estética audiovisual, né, e que de linguagem audiovisual, vamos dizer assim, e que deem conta de criar com uma maior complexidade os mundos possíveis, né? E ligado a essa potência imagética, nós temos uma outra potência, que é a proliferação de exercícios criativos, da adaptação e da transposição, não somente da literatura para o cinema, que é o caso que eu vou apresentar aqui, mas também da imagem mental para a imagem literária, né, da imagem literária para a imagem cinematográfica, que por sua vez vai dialogar com o imaginário do espectador, que vai, por sua vez, relacionar as imagens que viu a outras imagens que povoarão todo um imaginário individual e também coletivo. Passa para o próximo slide, por favor, Camila. Pessoal, até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza, né? Legal. Então, e para falar desse exercício criativo da adaptação, é importante adotarmos algumas chaves que são relevantes para que a entendamos como um exercício não mais medido por fatores como fidelidade e traição. Esse filme é fiel ou não ao romance, e depois a gente pode discutir um pouco sobre isso. Nós já discutimos um pouco em 2019, mas é um assunto que sempre volta à tona, né? Mas considerando que, segundo Robert Stan, que é um referencial muito importante dos estudos sobre esses trânsitos entre literatura e cinema, e tem o texto lá dele na pastinha, vocês podem acessar depois, e aí eu abro aspas para essa citação de Robert Stan. Assim como qualquer texto pode gerar um número infinito de leituras, qualquer romance pode gerar um número infinito de leituras para adaptação. Fecha aspas. Desse modo, muitos podem ser os trânsitos entre os suportes, e maiores ainda são as possibilidades de transformação ocorridas nesses trânsitos, o que nos permite pensar a adaptação como um ato interpretativo, criativo, de releitura, de reestilização, de reestetização. E para entendermos a adaptação, eu trago aqui também algumas teses bastante breves, né? Primeira tese: a adaptação é uma tradução ou uma transposição que cria uma obra 2, que é um filme, por exemplo, a partir de uma obra 1, pré-existente, um texto literário, por exemplo. Segundo, a obra 2 não utiliza ou não utiliza somente os mesmos materiais de expressão que a obra 1. No caso da transposição de textos literários para um texto audiovisual, nós temos a transição da palavra e da criação da imagem através da organização sintática dos enunciados para uma combinação da palavra como um elemento constitutivo da imagem, mais a imagem visual, estática ou em movimento, que vai ser organizada a partir da sintaxe cinematográfica, mais música, mais efeitos sonoros, mais efeitos digitais. Ou seja, se são dois sistemas que operam em termos de signos de formas diferentes, obviamente a maneira como uma história vai ser contada na adaptação também será diferente entre elas. Daí que não há a menor possibilidade de pensar em fidelidade e traição, né? Depois a gente vai comentar, pode comentar também sobre isso, né? Terceiro aspecto,
E há 5 fatores determinantes que são levados em consideração na adaptação, ou melhor, aspectos que são importantes para que possamos refletir quanto ao que é adaptável na adaptação. Então, nós temos 5 aspectos, né? A fábula, ou assunto, vamos dizer assim, né? Que pode passar por processos como alteração de conclusão entre a obra 1 e a obra 2, pode ter mudanças de estrutura enunciativa, como mudanças de voz e de ponto de vista da narrativa, ou personagens que podem ser modificados, redefinidos, inseridos, excluídos, né? Ou adaptados também por questões culturais diversas. 2. A mídia em si, né, na qual é transposta a obra 1, já que a adaptação é um fenômeno de transmediatização e de transsemiotização, no qual mudam-se os significantes e, por isso, mudam-se também as formas de se contar uma mesma história. Né? E é aí que a gente refuta essa tese de que a adaptação é boa ou não por ter sido fiel ou não à obra 1. Terceiro aspecto, né? O discurso, que também pode ser adaptável numa adaptação, né? Desde que a gente entenda que por discurso nós estamos tratando de discurso social e de expressão da subjetividade simultaneamente. E dentro do discurso nós devemos entender também problemas como a mudança de autoria, que pode ser individual ou coletiva, como é o caso do cinema, e é sempre muito importante a gente pensar que cinema, tal e qual a gente entende cinema hoje, mesmo um cinema autoral, vamos dizer assim, né, o cinema de autor, o cinema de um diretor especificamente, ele é um processo de adaptação coletiva, porque vai passar pelo roteiro, vai passar pela produção, vai passar pelo diretor, vai passar por câmera, por montagem, por todas as pessoas responsáveis por som, por toda uma equipe. Então, existe sim a marca do diretor, claro, né, que confirma o prestígio, né, de um determinado filme em relação a um determinado público, claro. Tanto que você vai ver um filme de Almodóvar, você vai ver um filme de Hitchcock, você vai ver é, um filme de Tarantino, que seja, né? Mas o cinema, dentro da indústria na qual a gente está inserido, né, nesse mecanismo como consumidor, é, em definitivo, um produto de adaptação coletiva, tá bem? E ainda nesse discurso, né, além desses problemas como a mudança de autoria, nós também temos as possibilidades de articulação dos discursos segundo as configurações de uma mídia, né, e o reconhecimento de que sistemas estéticos diferentes que estão em jogo no exercício da transposição, elaboram os discursos sob operações de recepção diferentes. Penso no caso pensando aqui, um filme que vai tratar uma questão racial, por exemplo, né, um livro que vai tratar de uma questão racial, de situações de preconceito, de revolta popular contra o preconceito racial, vai ter a sua elaboração de imagens, os seus discursos trabalhados de uma forma na literatura, mas que no próprio cinema elas têm essa possibilidade, graças à visualidade, obviamente, né, e a combinação da visualidade com som, com palavra, com outros aspectos, você tem a possibilidade de estabelecer um discurso também muito mais contundente, muito mais massificado,
aí esse é um outro tema. Depende também da própria maneira como esse discurso vai ser pensado nesse processo de adaptação. Porque também quando a gente adapta, a gente leva questões como o que é adaptado, quem adapta, por que é adaptado e para quem é adaptado. Então, são questões que devem ser também levadas em consideração no momento desse trânsito semiótico entre o cinema e a literatura, por exemplo. Claro, esse modelo de pensar a adaptação não é restrito apenas à adaptação ao trânsito literatura-cinema. Na verdade, entre um e outro sistema estético diferente, há como se pensar a adaptação, o trânsito por esses princípios também. Então, quando você tem quadrinhos que vão se tornar filmes, por exemplo, ou o contrário, filmes que vão se tornar quadrinhos, ou quando você vai trabalhar teatro, por exemplo, ou cinema que vai ser adaptado para uma peça teatral, ou um texto literário que vai ser adaptado para um texto teatral, que seja. Então, para videogames também, né? Isso é muito importante, a gente entender também o videogame como uma narrativa. É muito importante também a gente considerar isso. Tem crescido os estudos sobre videogames como narrativas. Não, como uma narrativa audiovisual que está mesclado a um elemento de interação. Então, isso é um campo muito rico e relativamente pouco explorado para quem deseja pesquisar mais para frente. Né, tá aí um caminho bastante aberto, vale muito a pena. Eu digo isso porque boa parte do público daqui é mais jovem e, creio eu, deve jogar, né? Deve ser gamer. Então, fica a dica para uma ideia ficar atiçando aí na sua cabeça o tempo todo. Depois a gente conversa sobre isso também. Né? Então, outro elemento que também é adaptável numa adaptação é o próprio texto em si, né? Quando entendemos como uma superfície fenomenológica, que ela vai ser composta por palavra, imagem, som, então a gente tem que entender até o texto dentro desse princípio de que é uma unidade de significado, de sentido, que não precisamente é composta pela palavra, pela língua. Nós atribuímos sentido por meio da língua, claro, mas a língua é um mecanismo, né, no qual a gente trata, né, de expor, né, os sentidos que depreendemos dos textos, mas o texto deve ser entendido também desde uma perspectiva muito mais ampla, tá? E claro, o contexto é o último elemento que eu ponho nessa lista do que é adaptável na adaptação, né? Então a adaptação está condicionada desculpa, pessoal, ao contexto, né? Tanto da obra ser adaptada quanto da adaptação. E ambos os contextos são considerados no diálogo. O diálogo, no entanto, não quer dizer conformidade, e outra vez, não deve significar fidelidade à obra 1. O atrito entre os contextos é também um gesto de criatividade. E a transição contextual entre a obra 01 e a obra 02, por exemplo, também que vão ser necessárias, né, para adaptação. E eu vou citar aqui um texto escrito por Thierry Gronstein, publicado recentemente no Brasil, nesse livro A Intermedialidade e os Estudos Interartes na Arte Contemporânea. Esse texto está lá disponível para você. O texto está disponível na pastinha lá para vocês também. Quer ver? É um texto super curtinho que vocês vão adorar ler. E aqui cito um trecho dele. Abre aspas. É preciso atentar para o fato de que, na nova obra,
por ser posterior à primeira, o contexto necessariamente se transformará em proporções mais ou menos consideráveis. As escolhas e as soluções artísticas da obra 02 são, notadamente, as respostas ao novo contexto e a medida implícita da lacuna que separa essa obra do contexto anterior. Assim, quanto mais a situação local e a paisagem ideológica evoluírem, mais obrigatoriamente diferente será o discurso da obra 02 em relação à obra 01, mesmo quando a fábula for rigorosamente idêntica. Fecha aspas. De todo modo, podemos ver que a adaptação sempre será um tema que gera uma porção de discussões, né? E se gera uma porção de discussões, também existem paradigmas que são bastante relevantes para considerar na hora de discutir sobre como se dão esses trânsitos, tá? Então, retomando o tema da ficção científica, né? Desde 1902, quando Georges Méliès produziu e dirigiu A Viagem à Lua, a ficção científica ocupa um lugar de destaque no universo cinematográfico e tem nos mostrado que o cinema extrapolou o terreno da curiosidade científica bem-sucedida e se transformou numa máquina de narrativas. Como também se sabe, as adaptações audiovisuais que têm como pontos de partida os textos literários tornaram-se produtos recorrentes que alimentam o universo da cultura pop e, tal como podemos identificar, é um medidor de popularidade e de consumo, tanto da literatura quanto do cinema. Não por casualidade, quando a gente vê uma adaptação cinematográfica de um romance conhecido chegar às telas, você sai do cinema, vai dar um rolê na livraria lá do shopping, e está lá uma nova edição do romance sobre o filme que você acabou de ver, com a capa que é um pôster do filme, ou com a cara do ator que é o protagonista do filme. E, invariavelmente, você se sente com vontade de comprá-lo, ou você já leu ele antes para poder ir ver o filme, né? Então, retornando aqui, a ficção científica se torna, portanto, espaço de experimentação da estética cinematográfica, no qual os estilos vão se alimentando, mas também se contrapõem e entram em diálogo e atrito. Sabe-se também que os estilos vão se reproduzindo entre os filmes, e o que é inovação pode ir se tornando um paradigma reproduzido até a exaustão e se torna um conjunto de lugares comuns. No entanto, isso também confirma a inovação de que foram, por um momento, né, e o quão relevantes eles foram em suas épocas de lançamento, a ponto de se constituírem como parâmetros, né? E isso confirma também o fato de que alguns referenciais imagéticos comuns ao cinema de ficção científica também se tornam desgastados ou mesmo anacrônicos, o que, por outro lado, não diminui a relevância narrativa e a criatividade presente em alguns desses filmes, né? E para explicar os atritos e os diálogos impulsionados pelas relaborações sobre a estética visual nas adaptações de ficção científica, eu vou trazer 3 momentos bastante dispersos também temporalmente entre si, né, que serão estou procurando aqui na minha pilha de coisinhas aqui, né, o Fahrenheit 451, né, que nós temos a adaptação cinematográfica, né, o Blade Runner, né, do Philip K. Dick, que é adaptado para o cinema, né, pelo Ridley Scott, né, e também o primeiro filme da saga Divergente, que eu não tenho aqui nas mãos, por isso que eu não estou mostrando para vocês,
que é de 2014. E por que eu destaco esses produtos, né? Por que eu destaco eles? Assim, nós temos os seguintes critérios. O primeiro, pela novidade à época em que foram lançados, em recriar imageticamente os espaços de suas narrativas. B, pelo fato de servirem como referenciais para outras produções audiovisuais de suas épocas, ou porque eles confirmam, de certa maneira, certos referenciais estéticos da criação cinematográfica de ficção científica da época em que foram lançados. C, porque eles configuram estilos diferentes de modos de fazer e pensar imageticamente a ficção científica, né? E D, pelo fato de que, em meio às articulações estéticas, encontram-se também articulações políticas, como críticas a estados totalitários, distopias, massacres de populações jovens, dilemas éticos da ciência, né, e outros temas mais, já que a gente viu que a ficção científica é transversal tematicamente, né? Então, passa para o próximo slide, por favor. Beleza, obrigado. Então, o primeiro filme que eu trago aqui é o Fahrenheit 451, essa adaptação do romance do Bradbury, conduzida pelo François Truffaut, né? Que em 66, aliás, olha que interessante, né? Que entre algumas curiosidades, como o fato de ter sido o primeiro filme a cores e o primeiro em inglês, né, a ser dirigidos pelo Truffaut, destacam-se também aquilo que o Roland Barthes vai classificar como os efeitos de real presentes na constituição das imagens, ou seja, é um conjunto de enchimentos com valor funcional indireto, perdão, né, que somando-se uns aos outros constituem algum índice de caráter ou de atmosfera, e assim podem facilmente ser recuperados no momento em que estamos tendo o contato com esse filme, né? No entanto, aquilo que parece ser um conjunto de pormenores supérfluos vai se tornar, no filme do Truffaut, em uma ferramenta muito potente de estranhamentos. Passa para o próximo slide, por favor. Nas composições das cenas, vemos meios de transporte, casas, figurinos, objetos, espaços pré-existentes em sua época que, se por um momento remetem a um imaginário de moderno, como o trem de monotrilho suspenso ou a TV de tela plana e grande, que se parece mais com as que nós temos hoje, né? Por outro lado, atuam em conjunto uma paisagem urbana monótona e objetos antigos, até mesmo para 1966, ano em que foi produzido um filme, né? Então, em vez de um filme de ficção científica localizado em um futuro mais ou menos distante, né, que é um clichê temporal, né, das distopias, né? As distopias têm esse espaço comum, né, de um futuro na qual encontramos uma situação absurda que, ao mesmo tempo em que sabemos que ela é absurda, e que nos dá uma leve sensação de conforto por sabermos que ela está num futuro hipotético de uma determinada narrativa ficcional, ao mesmo tempo nos apavora o fato de saber que é possível, e de que, de certa maneira, vivemos em menor medida um pouco daquilo que já estamos vivendo, que estamos presenciando, que estamos sentindo, que estamos experienciando no texto ficcional, né? Por isso eu disse que parece que estamos vivendo uma distopia de má qualidade no Brasil, como eu comentei antes. Mas voltando aqui ao assunto.
Então, em vez de um filme de ficção científica localizado em um futuro mais ou menos distante, né, esse clichê temporal, né, das distopias, em vez dos carros voadores, das roupas prateadas, das armas laser, Fahrenheit 451 é um filme estranhamente futurista de 1966, cujos objetos e os espaços nos apontam para 1966, com aquilo que há de mais trivial e de mais ordinário em 1966, com um colorido bastante opaco, sem os neons, sem os arranha-céus, né, daquilo que é tão imaginado quanto ao que seria um fim de um século XX e um começo de um século XXI. Passa para o próximo slide, por favor. Outro fator que contribui para os efeitos de real no filme é a presença de livros reais já publicados naquela época. Eu não deveria dar um spoilerzinho sobre vou contar muito brevemente sobre Fahrenheit 451, né? Para quem não conhece, tem numa sociedade, né, especulada, dentro dessa ficção especulativa, a leitura é um exercício proibido, subversivo, e a polícia os bombeiros que antes combatiam incêndios, hoje são uma polícia ideológica, repressora, que queima livros. Então, aí a trama consiste em um desses bombeiros, cuja responsabilidade é queimar livros, que algo vai acontecer com ele, e não vou contar o que depois vocês vão encontrar o texto e vão ler, tá bom? Vale muito a pena, principalmente para os tempos atuais que estamos vivendo. Da mesma maneira que vale muito a pena ver esse filme, se alguém encontrar na internet, está de parabéns. Bem, então, além de esses livros, né, além de engrossar o realismo assustador de vê-los sendo queimados, sim, os livros são queimados de verdade, a mando de um governo autoritário que leva a censura a último nível, né, e é por isso que Fahrenheit 451 parece também tão assustadoramente real, né, e além de a gente poder reconhecer muitos desses livros, né, que a maioria, inclusive, são clássicos, a presença frequente dos livros em closes fechados instaura em nós o horror de saber que são proibidos. E esse produto tão digno de horror por parte dos personagens principais é o que também aponta ou indica a mediocridade, a alienação e o vazio existencial desses personagens. No caso do romance dessa adaptação cinematográfica dirigida por Truffaut, é um exercício muito interessante, ir pausando até para ver quais livros aparecem sendo queimados. Inclusive, uma edição do Fahrenheit 451 acaba sendo queimada no próprio filme. Também uma edição da Cahiers du Cinéma, que era a revista famosa, né, de cinema, a qual o Truffaut foi um dos fundadores. Então você tem de Mein Kampf, né, a biografia de Hitler, a cartilha infantil, a Hemingway, a tantos outros livros sendo queimados ao longo do filme. E, curiosamente, o primeiro livro que aparece no filme é esse exemplar que está aí no seu cantinho esquerdo superior da tela, que é o Quixote, que justamente tem um capítulo no segundo tomo, onde o cura, o barbeiro e a sobrinha do Quixote fazem uma devassa nos livros que estão na estante do Quixote e decidem quais livros deverão ser queimados ou não. Então, mais do que também
imagens que vão chocando a gente, né? À medida que vamos vendo esses livros serem empilhados e queimados, ele também vai dialogar com a própria literatura em certos momentos. E com nossos próprios gostos também, de certa maneira. E também com os nossos próprios exercícios críticos. Que quando você vê, por exemplo, um determinado livro que é de sua preferência, que você gosta muito, que está sendo jogado ali naquela prateleira, naquela pilha para ser incinerado, bate invariavelmente uma angústia, porque você não consegue entender como esse livro pode ser considerado tão desprezível por um governo opressor a ponto dele ser incinerado. Então, vale muito a pena dar uma conferida de verdade. E, claro, né, outros aspectos são muito interessantes também desse filme. Como eu falei, ele é um filme de 66, de uma ficção científica num futuro, né, indefinido, mas assustadoramente de 1966. Assustadoramente presente para a sua própria época e até também hoje para nós, quando vamos vendo todos esses acontecimentos, não com aquele filtro do imaginário da ficção científica, mas dentro dentro de todo um princípio daquilo que identificamos como existente hoje. Então, de certa maneira, Fahrenheit 451 poderia ser perfeitamente possível hoje, né? E, de certa forma, acontece, dadas as devidas proporções, quando nós temos governos que censuram livros, quando nós tivemos, por exemplo, a Alemanha nazista queimando livros em 1933, quando você tem governos impotentes e autoritários que proíbem a população de ter contato com determinados livros, ou que incentiva a própria população a se negar a ler. Ou quando temos, por exemplo, governos fundamentalistas religiosos que começam a fazer índices também, né, de leituras que são proibidas para o público. Então, o que é assustador em Fahrenheit 451 é esse estranho senso de presente. A gente não vai ter um carro voador, a gente não vai ter um teletransporte, mas a gente vai ter queimas de livros, um produtinho que está aí na sua mão, bem do seu lado. Bem, e o filme do Truffaut vai ser totalmente trabalhado esteticamente, de forma que, ao mesmo tempo que nós tenhamos esse deslocamento com o passado, a gente também, por meio desse deslocamento com o passado, reconheça que isso é possivelmente plausível num presente. Bom, próximo slide, por favor. E aí, em contraponto com a monotonia do real, né, enquanto dimensão distópica presente em Fahrenheit 451, o Blade Runner, por sua vez, vai apagar qualquer marca de um real provável, né, e vai resgatar a tão imaginada metrópole caótica, com seus carros voadores, com seus prédios altos, com seus androides. No entanto, ele agrega ainda, talvez pela primeira vez na história das representações visuais, um paradigma da cultura cyberpunk e a sua consolidação como um fenômeno estético que vai ser replicada, não é um trocadilho com os replicantes, tá? Juro que não, brincadeira, e vai ser replicada em uma porção de outros filmes, como Akira, Juiz Dredd, tanto com Stallone nos anos 90 quanto dos anos 2000, Johnny Mnemonic, que tem o Keanu Reeves como protagonista, quem não conhece vale a pena dar uma olhada depois, O Vingador do Futuro, que tanto o do Schwarzenegger quanto o remake também dos anos 2000, por exemplo, né? E outros filmes mais, né? E aí nós temos o quê? Os estereótipos da paisagem noturna
com as luzes das metrópoles, as ruas sujas com chuva, os neons e a inspiração a partir de uma retórica de um exótico moderno, oriental, representada, vai dialogar na construção do filme do Ridley Scott com outros paradigmas estéticos do cyberpunk, como o futuro caótico, a extrapolação dos limites éticos da ciência, e dos usos também, né, da tecnologia e da cibernética, e a instauração de estilemas antissistemas do punk, mesclados com um ideal de futurismo que, nós já sabemos, acabou se tornando anacrônico, né? Estava mencionando, inclusive, sobre esse ideal de um exótico moderno oriental, né? É muito interessante também como isso vai ser preponderante na consolidação de outro fenômeno estético que vai beber diretamente da fonte da ficção científica, que é o Vaporwave, né? Que é bastante consumido e colocado em prática pelo público mais jovem atualmente. Muitos de vocês com certeza devem saber do que eu estou falando. Passa para o próximo slide, por favor. E aí, interessante também é perceber que na construção da imagem em Blade Runner, outro diálogo, desta vez com o próprio cinema, é relevante, né? Já que as configurações estéticas do cyberpunk, no filme do Scott, vão se relacionar com as configurações do cinema noir, né? Então você tem os usos acentuados dos contrastes de claro e escuro, essa predileção pela noite como esse espaço pelo qual transita o herói, a locação urbana como um labirinto, né, no qual apenas o herói é um amplo conhecedor que transita por todos os submundos, né, possíveis no seu afã de investigar, né, e a própria figura do detetive, representada pelo personagem Deckard, né, com a sua figuração. Então você tem trajes em cores sóbrias, com sobretudo, e essa capacidade esquiva, né, de perambular, de se relacionar com vários setores da sociedade e de transitar livremente com o devido respeito por setores mais marginalizados dentro dessa sociedade cyberpunk imaginada que está presente em Blade Runner e que nós sabemos vai ser a tônica, né, digamos, para outros filmes. Quando a gente tem filmes como Johnny Mnemonic ou Juiz Dredd, por exemplo, ou Vingador do Futuro, você pode ver que as articulações do herói são bastante parecidas e a relação desse herói com esses espaços e o modo como combinam, né, a retórica desse herói com as estéticas presentes nesse espaço vão ser todas muito parecidas. Então, o Blade Runner ele vai se tornar um referencial, pelo menos a adaptação cinematográfica do Ridley Scott vai se tornar um referencial para a estética cyberpunk desde uma perspectiva audiovisual. E claro, né, certamente se não tivéssemos as mentes criativas por trás da concepção imagética de Blade Runner, ou do conceito imagético de Blade Runner, certamente a gente não teria tantos títulos de RPG, a gente não teria tantos grupos musicais de música eletrônica, a gente não teria nem mesmo a própria refiguração de um movimento punk, por exemplo, né? E muitos outros referenciais, e a indústria de videogames também perderia bastante, né, se não houvesse a criação, a concepção, né, ou o estabelecimento de um conceito visual cyberpunk que está presente no filme Blade Runner.
Tá, tudo bem, tem o 2049, né, a continuidade, que foi de 2, 3 anos atrás, né, talvez um pouquinho mais, mas ele vai ser muito mais pautado numa mescla de referências do que no paradigma cyberpunk especificamente desse primeiro filme. Então, quem não viu, vale muito a pena ver. É uma experiência estética muito interessante, de verdade, vale bastante a pena. Passa para o próximo slide, por favor, Camila. E aí, estabelecendo outro degrau nessa escada de contrastes, eu chego com o terceiro e último exemplo, né? E eu trago aqui um filme relativamente recente, que é o Divergente, né? Que é dirigido por Neil Burger, né? Adaptado, né? De um romance de Veronica Roth. Sabemos que, primeiramente, você tem 3 filmes, né? E aí depois você tem um quarto, que é o Eu Sou o Número... eu não sei se é o Sou número 4, ou 4 só. Enfim, quem for fã da saga e tiver aqui, me avisa depois e corrija também se estiver errado, por gentileza, tá? E aí, e ao contrário do assustadoramente trivial, né, daquilo que é trivial e assustador do Fahrenheit 451 como indicador de uma situação distópica, e ao contrário da extrapolação mediante um irreal dos espaços cyberpunk do Blade Runner, o Divergente vai ser representante de uma configuração estética que eu vou classificar aqui como clean totalitário. Em vez da monotonia das figuras de poder de Fahrenheit 451, e em vez dos signos de escuridão e sujeira de como as forças das forças que regem a sociedade em Blade Runner, em Divergente, as instâncias de poder estão representadas com um ideal estilizado de asepsia, de limpeza, de claridade e de eficiência que mais se parecem como armadilhas semióticas do controle, da normalidade, embora nós saibamos que se trata de uma sociedade distópica na qual qualquer sinal mínimo de escape ao controle dessa civilização é punido com a morte ou com a marginalização, que, aliás, essa marginalização é representada em um contraste bastante evidente com esse clima totalitário. Então, a comunidade dos divergentes, aquela que consegue sobreviver a esse terror do Estado, ela vai ser suja, vai ser precária, vai ser distante dessa limpeza urbana, né? E aparentemente distante também desse ideal de civilidade imposto pelo Estado. Passa para o próximo slide, por gentileza. Então, além do clean, melhor, Camila, não passa para o próximo, não. Volta para esse, por gentileza, me desculpa, tá? Tá bom. Então, obrigado. Então, além do clean totalitário, que vai se transformar em um elemento estético reproduzido nos seus mais variados tons em outros filmes contemporâneos, como Jogos Vorazes e Maze Runner, por exemplo, é uma marca sociológica, digamos assim, né, presente em Divergente e que está também nesses outros 2 filmes que eu mencionei. Há, por exemplo, a constituição da distopia literária como um fenômeno pop de alto consumo por um público adolescente, majoritariamente adolescente, e isso é notável não somente pela constituição do público adolescente como principal consumidor dessas sagas distópicas mais recentes, como também pelo protagonismo que o jovem adquire nos romances.
É chamativo o fato de que o adolescente em Divergente, mas em Jogos Vorazes também, por exemplo, seja o protagonista, né, aquele que conduzirá uma rebelião contra o sistema. E, né, cabe um parênteses, né, que se o público-alvo desse nicho mercadológico é o adolescente, nada mais conveniente para a indústria de que o adolescente se veja refletido na bravura e nos desejos desse protagonista. Mas é mais chamativo ainda ver como é a própria figura do adolescente que está mais sujeita à opressão do Estado, que se configura mais intensamente como vítima. E aí entra um outro aspecto pelo qual classifico essa leva mais recente, né, de romances e de filmes como um fenômeno sociológico. Na verdade, nem aspectos, são perguntas que ficam no ar justamente para que a gente entenda esse fenômeno literário, que, por sua vez, pode ser interpretado também como um fenômeno sociológico, apesar de parecer bastante arriscada essa consideração que eu trago aqui. O que explica o fato de que os jovens são os massacrados pelos sistemas políticos retratados nesses romances e nesses filmes, né? Que dimensão trágica do adolescente como vítima é essa que tem ganhado contornos tão mais vistosos, né? E aí pergunto, será que estaríamos diante de um reflexo distorcido pelo filtro da ficção literária e cinematográfica, do pensamento jovem sobre a sociedade na qual esse jovem está inserido? Ou se trata de apenas mais um caso de tendência que se repete exaustivamente até que as convenções se tornem banais e não chamem mais a atenção, né? Então, são perguntas que ficam para a gente também entender esse fenômeno literário, que dentro do nosso mundinho acadêmico é bastante rechaçado, é bastante criticado, porque é barato, é pop, é de adolescente, enfim, é fraco, enfim, são N os motivos pelos quais muita gente torce o nariz diante de produtos, né, que se constituem como fenômenos pop dentro do mundo acadêmico. A gente tem a sorte de ver que alguns paradigmas têm sido mudados pouco a pouco, mas ainda resta muito para mudar, né? Passa para a próxima, então, por gentileza, que eu vou fazer o fechamento aqui. Então, de todos os modos, a ficção científica, mais do que oferecer um regime especulativo de imagens e de perspectivas sobre o futuro, mais parece também conduzir-nos a um presente, ou melhor, a pensar sobre um presente. Ultrapassamos os limites do século XXI, né? Mas ainda não temos os carros voadores, nem as roupas prateadas, ainda bem, e nem fazemos viagens interplanetárias, e nem vivemos em arranha-céus com muito neon, e nem fizemos implante de memórias dos outros, e nem clonamos animais, e nem temos as curas de todas as doenças. No entanto, vivemos em uma distopia, e isso já é ficção científica o bastante para viver, quando o que mais queríamos era apenas mantê-las presas dentro dos nossos livros que estão em nossas estantes. Dirão algumas pessoas, né, que, na verdade, estamos vivendo uma utopia. Nós sabemos que as lentes, para pegar um objeto muito ficção científica, né, sabemos que as lentes pelas quais as pessoas veem a utopia é um mecanismo já há muito tempo defeituoso e que lhes restringe enxergar o mundo de uma maneira mais ampla. E eu recuso um mecanismo como esse. Afinal de contas, quem quer viver numa utopia como a deles, quando, na verdade, ela parece ser mais uma distopia das piores, daquelas que escapamos todos os dias
principalmente quando lemos um livro. E é isso. E por hoje é só. E muito obrigado a todos vocês. E se puderem, pessoal, outra vez mais, não esqueçam de acessar os textos presentes que estão nessa pastinha que eu deixei disponível para vocês e que vocês também podem acessar por QR Code, tá? Que é uma coisa muito ficção científica também, aliás, né? Pensando em poucos anos atrás. Muito obrigado, professor Juan. De novo, me surpreendendo. Foi muito bom ouvir você novamente. Quero ver, pessoal, se tem alguma pergunta, que aqui no chat não apareceu nenhuma. Eu não sei onde está o chat aqui. Acho que para o senhor não aparece, porque é convidado. Ah, legal. Beleza, beleza. Mas não tivemos nenhuma pergunta até agora. Só agradecer mesmo. Não tem problema. Só um breve comentário, né? Como eu já justifiquei, né? São 3 filmes que vão trabalhar, né, de maneiras esteticamente diferentes, né? Toda uma série de princípios que nos norteiam a entender o que é ficção científica, ainda que nós sabemos que definir o que é ficção científica, como eu falei, é também um caminho que nos conduz muito mais a perguntas, a questionamentos e a incertezas, que, por outro lado, é nada mais nada menos do que a ciência também é, né? A ciência também é o espaço do experimento, é o espaço também da incerteza, claro, é o espaço do teste, da hipótese, da confirmação, mas antes de tudo é o espaço da incerteza, né? Talvez seja isso também o que há de científica, né, na ficção científica. Verdade. Você tem alguém aqui para fazer algum comentário, alguma pergunta? Alguém quer comentar, perguntar, aproveitar o momento? Eu sei que do pessoal que está aqui que eu conheço não é de falar muito. Não tem problema, não tem problema. Mas eu tenho certeza que todo mundo saiu ganhando nessa tarde com essa aula. Foi perfeito. Que maravilha, fico feliz demais por poder ter tido outra vez a oportunidade de te ver, mesmo que aqui e você aí, né? Tomara que no ano que vem, né? Quando todo mundo estiver vacinado, quando tudo estiver mais ou menos sob controle, a gente tenha a oportunidade de se ver. Enquanto não tem ninguém fazendo pergunta, né? Eu queria fazer um convite. Pode fazer. Bom, é que nós, primeiro, para que vocês conheçam o grupo de pesquisa, né, ao qual faço parte, que é o SEMIC, SEMIC, que é o grupo de pesquisas semióticas contemporâneas. É um grupo organizado pelo professor Vinícius Carvalho Pereira, lá na UFMT, lá em Cuiabá, lá no Mato Grosso, e pela Maria Elisa Rodrigues Moreira. Reúne estudantes de graduação e de pós, e, como o próprio nome diz, né, trabalhamos semióticas contemporâneas, trabalhamos literatura produzidas em contextos digitais, pesquisamos as relações entre literatura e outras artes e outras mídias, literatura estética e política, e a gente tem uns trabalhos muito interessantes e a gente tem organizado alguns eventos. E amanhã começa um dos eventos que a gente tem organizado, que é o CLICO, que é o Ciclo de Literatura Comparada. Serão 4 encontros neste semestre, né? Amanhã começa o primeiro, e nós vamos ter a presença do professor Vandermelo Miranda, daqui da UFMG, é um professor super renomado, é um dos pioneiros, digamos assim, né, nos estudos de literatura comparada no Brasil, é um pesquisador
ímpar, assim, né? Sem adjetivo, e começa amanhã às 7h30 da noite, aqui no horário de Brasília, e vai ser transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Mosaico Assessoria, que é um outro projeto nosso que a gente, desde o ano passado, tem feito uma série de eventos literários pela Mosaico Assessoria. Então, já criamos no ano passado uns 5, 6 eventos, já criamos outro, já temos uns 2 ou 3 engatilhados neste ano, então a gente tem muita coisa e vai ter emissão de certificado para quem estiver lá amanhã e depois preenche, né, o formulário, vai estar o link no chat do YouTube, né? Então tá feito o convite para conhecerem, né, para verem um pouco, né, a, a, a fala do professor Vandermelo Miranda. Eu sou suspeito para falar porque ele a- o, o conhecimento dele sobre literatura comparada é uma coisa bárbara. Então, assim, é um acontecimento. Então, vale muito a pena quem quiser comparecer, está convidadíssimo. E é bom também participar de bastante evento, ter bastante certificado para não ficar desesperado com as horas que vocês têm que ocupar de atividades acadêmicos, científico, culturais, que vocês têm que comprovar lá no final do semestre, né, Camila? É verdade. Então, Mas depois você me e passa o fica link certinho que eu envio para o pessoal do campus. ótimo, maravilha, então. Então tá feito o convite para que todo mundo possa participar, tá bem? E como eu tinha Então, comentado antes, nesse QR Code que tem os textos, alguns dos textos que usei que eu estudei, né, para essa fala, também tem 3 presentezinhos nossos, tem 3 e-books que eu organizei ou co-organizei e que estão disponíveis, e todos eles também vão falar um pouco, né, de certa maneira, sobre essas relações entre palavra e imagem. muito obrigado, professor. Vou estar encerrando, porque já é 3h30, 3h35 já. Pessoal, Maravilha! quero agradecer a todos, todas, você, professor, pela presença, pela aula. Eu que adorei, Até o adorei próximo a evento. oportunidade e espero que em breve a gente possa se dar aquele abraço que a gente está com vontade de dar um no outro há tanto tempo. Eu também. Tchau, Maravilha. Luiz. Um beijo para todos e bom evento, bom resto de semana da Letras. Muito obrigada. Tchau.